Senhor presidente, primeiro saudar aqui os estudantes que nos visitam aqui, nesse momento, no Memorial da Assembleia. Eu tenho absoluta consciência da inconstitucionalidade desta matéria. Um dos pressupostos do poder de punir é que o Estado responsabilizar é um ato civilizatório, já disse um grande processualista penal, doutor Aury Lopes Júnior. A questão é o que se pune, como se pune, quem se pune. Esse poder, que é fruto do contrato social, que estabelece, dentre outras coisas, o aparato estatal, as regras procedimentais, o estabelecimento das leis penais e processuais penais, este poder é inalienável. Cabe ao judiciário aplicar a sanção penal, que pode ser restritiva de direitos ou que pode ser pecuniária. Não cabe a lei estadual travestida de compensação material estabelecer sanção pecuniária acessória. O que eu quero dizer? Este projeto de lei do governador Camilo Santana é aquilo que a gente chama, na criminologia crítica, de populismo penal. Na prática, o Estado ele quer transferir uma sanção pecuniária acessória que não está prevista nem em lei federal, muito menos na ordem judicial. Os estados, um estado que fez isso, por via de decreto, o Paraná, esse decreto já está sob júdice no STF. Um outro estado que iniciou um processo legislativo, o próprio processo legislativo está sendo atacado também em tribunais superiores, que foi a Paraíba. Este projeto, na prática, ele cumpre duas tarefas. Uma, ele flerta com o populismo penal, e isso o governador Camilo Santana, lamentavelmente, tem feito reiteradas vezes. A emenda que o deputado Eumano fez melhora o projeto, mas não há como votar a favor daquilo que é absoluto e flagrantemente inconstitucional. E dois, existe um efeito colateral que não está sendo pensado. A força dos grupos armados no sistema penal, as chamadas facções, os grupos criminosos, se dá, dentre outras coisas, pela dependência econômica do preso, do apenado e de sua família em relação aos grupos. Quando eu imponho uma sanção pecuniária, porque é disso que se trata, eu, de alguma forma, aumento de forma colateral, eu sei que esse não é o objetivo, mas de forma colateral, aumenta-se o poder das facções criminosas. Aumenta-se o poder dos grupos armados. Eu não tenho dúvida sobre a inconstitucionalidade material deste projeto de lei. E repito, e quero aqui dialogar de forma muito fraterna com a base do governo Camilo. Esses acenos que o governo tem dado ao recrudescimento penal, ao populismo penal, há um discurso criminalizante que coloca simplesmente na ampliação da força restritiva de liberdade a solução para os problemas de segurança pública, vai custar muito caro lá na frente. Porque se houve um avanço, e houve no mundo, do reacionarismo, do populismo autoritário, da extrema-direita, um dos elementos que jogou água no moinho dessa extrema-direita foi o populismo penal.
em toda a América Latina, a ascensão desses grupos se deu, dentre outras coisas, porque governos que tinham viés social-democrata ou social-liberal abriram mão dos seus princípios e flertaram com esse populismo penal. Não há, repito, qualquer guarida constitucional neste projeto. Ele, na prática, é inócuo e, pior do que isso, ele reforça na sociedade uma ideia de que os princípios constitucionais do direito penal e do processo penal seriam impeditivos para uma boa política de segurança pública. Ao contrário, o que nos salva da barbárie é se a gente resguardar os direitos fundamentais dos direitos humanos. O que nos afasta da barbárie não é nos tornarmos bárbaros. Se nós queremos enfrentar o crime, nós queremos. Se nós queremos enfrentar a conflitualidade social, é necessário ir à raiz. Esta Assembleia deu uma das melhores contribuições em nível nacional para o enfrentamento à violência, que foi o Comitê Estadual de Prevenção de Homicídios. A palavra prevenção, ela tem que estar, seja prevenção primária, secundária e terciária, ela tem que estar no processo da política de segurança pública. A ideia de recrudescimento, de endurecimento, de ampliação, de asseveramento penal, de transferências acessórias à sanção penal que sequer foram pensadas pelo judiciário, esse é o pior caminho. Esse é o pior caminho. Não tem como salvar esse projeto. Não há como salvar esse projeto. Esse projeto, ele é de origem ruim, inconstitucional, é de um populismo penal tacanho. Eu teria vergonha de ter que defender algo com esse viés. Um primeiro-anista de direito sabe da inconstitucionalidade desta matéria. Eu acho que, de fato, em essa matéria sendo aprovada hoje, mais uma vez, o governo Camilo Santana dá um passo atrás. Há pouco, nós aqui debatimos da ausência de lideranças de perfil progressista em nível regional e nacional. Mesmo fazendo oposição ao governo Camilo e analisando a correlação de forças nacional, é óbvio que se esperaria, em especial os governadores do Nordeste, uma voz altiva pelo progressismo. Esse tipo de matéria e as matérias em segurança pública que o governo Camilo tem enviado a essa casa, elas, repito, elas se inscrevem no mais básico, comezinho, simplório populismo penal. Não contem com o nosso voto. Aqui há muitos curiosos da criminologia e da criminologia crítica, eu sei disso, que podem até não concordar publicamente comigo. Podem até votar favorável a esse por lealdade ao governo que representam e que defendem nessa casa. Mas o básico da criminologia crítica que nós aprendemos sobre a economia política da pena e sobre o direito de Estado, que o Estado não pode abrir mão do seu poder de responsabilizar dentro da lei, dentro das garantias e dos direitos, o básico do direito, o básico do garantismo penal, faria com que nós nos afastássemos e devolvêssemos esse projeto. Não deveria nem ter sido, ele não poderia ter sido sequer recebido pela Comissão de Constituição e Justiça. Sequer pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu sei dos constrangimentos que os senhores têm nesse momento agora. Porque são leais ao governo que defendem. Eu reconheço o valor da lealdade. Mas a lealdade ela tem um limite. É necessário, e aqui eu peço mais um minuto de Vossa Excelência, presidente. É necessário que até aqueles que são leais ao governo sejam críticos ao governo. Mas este caminho da segurança Vossa Excelência concluir. Eu lhe agradeço e concluo. Este caminho do recrudescimento penal, do populismo penal, de um discurso
que não dá conta da complexidade da conflitualidade social, que restringe o controle social aos dispositivos penais, esse caminho, os senhores sabem que ele só coloca água no moinho do reacionarismo. Em vez de se diferenciar do que há de mais reacionário e conservador em matéria de política de segurança pública e penitenciária, o governo Camilo coloca água neste moinho. E eu repito, há um efeito colateral, porque isso já foi testado em outros países. Há um efeito colateral quando se busca esse tipo de sanção pecuniária, acessória, travestida no processo penal e junto à restrição da liberdade. É o aumento da dependência do apenado mais frágil às facções criminosas e às organizações criminosas. Para concluir. Isso aconteceu em outros países. Isso aconteceu na América Central. Houve uma onda de manodurismo, como se diz em espanhol, na América Central. Houve no México, na América Central, desce aqui agora. É preciso aprender. É preciso estudar para aprender. Nós temos que aprender o que aconteceu nesses países. Eu queria rejeitar essa mexicanização a que muitos querem levar em matéria penal, de segurança pública e penitenciária, o Estado do Ceará e o Brasil, pelo que eu voto contra essa matéria.